partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7. Hoje é sábado, 4 de abril de 2015. Começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. Eu sou o Guilherme Dias e no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial do dia, vamos debater sobre a questão dos naming rights. Vamos analisar os motivos e as consequências dos principais meios de comunicação omitir o nome dos patrocinadores. E também discutiremos os impactos de criar nomes genéricos para estádios, arenas e até mesmo times, inclusive com enfoque em Bauru. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. E hoje na mesa as presenças de Tuca Américo e Zeca Marques, aliás, com quem eu começo nosso bate-papo semanal. Saudações para você, Zeca. Saudações, amigos da mesa, amigos ouvintes do Observatório do Esporte. Eu estava pensando aqui que nessa questão dos naming rights, eu vou chamar você de GD agora. Muita gente já chama, viu? Em vez de Guilherme Dias. Muita gente já faz isso. Porque eu não sei se o Dias está vinculado a alguma marca, algum patrocinador. Por enquanto não, mas estamos abertos a negociações. Mas nós já temos naming rights, né, Zeca? Você, em vez de José Carlos Marques, é Zeca Exatamente. Marques, e eu, em vez de Marcos Américo, sou Tuca Américo. Mas eu diria que esse é o nosso nome fantasia, Tuca Américo. Fantasia. Nós temos uma marca fantasia e temos um CPF, que é o nome completo. Bom, eu quero destacar 3 questões que acho que feriram um pouco tanto a questão do fair play como do respeito na última semana. Então são 3 episódios que eu tento fazer aqui uma relação entre eles, porque são reprováveis. O primeiro é o jogo do último domingo, Brasil e Chile, um amistoso da seleção brasileira de futebol disputado em Londres. A casa do futebol brasileiro, ou melhor, a casa da seleção brasileira ultimamente é Londres. Especificamente, vamos citar isso na nossa discussão de mais à frente, no estádio do Arsenal, que é o Emirates Stadium. Mas enfim, o Brasil tem jogado lá e vejam, não é só um problema, a gente questiona muito que a CBF levou a seleção para fazer amistosos fora do Brasil. Mas isso acontece com todos os nossos co-irmãos da América Latina. É uma questão logística, né? A Argentina fez o amistoso contra o Equador nesta semana, no meio de semana, em Miami. A Argentina já jogou com Portugal também na Europa o ano passado por uma questão, como o Tuca disse, de logística. Como a maior parte dos jogadores dessas seleções atuam na Europa, é muito mais simples pegar um voo de 2, 3 horas de duração do que pegarem um voo transcontinental, que venha da Europa para a América, de 10, 12, 15 horas. E os próprios clubes europeus, eles estão muito contentes com esse novo fenômeno, Tuca Américo, porque é fácil liberar os jogadores fazem uma viagenzinha de 3 horas, voltam eventualmente no mesmo dia do jogo ou no dia seguinte. Dá até tempo de dar uma treinadinha, né? Dá até para treinar, eventualmente aqueles que gostam de curtir a vida vão fazer outras coisas, mas enfim. Mas, bom, tudo isso para dizer que no último jogo de domingo, o Neymar foi mais uma vez caçado em campo por alguns jogadores chilenos. Houve um episódio, inclusive, que ele é pisado, depois sofreu uma falta. Obviamente que... Na cara do bandeirinha, diga-se de passagem. E conhecendo o sangue latino, ou latino-americano, a gente sabe que aquilo foi deliberado e na maldade. Só que depois que o Brasil faz 1-0, vejam que o Neymar também não ajuda, né? Ele não joga nem para ele mesmo. Ele faz um chapéu na lateral do campo, no segundo tempo, quando já estava 1-0 para o Brasil, um chapéu que, inclusive, foi pauta da imprensa espanhola, porque o Neymar joga no Barcelona. E aí dizem que, mas a pauta partiu da imprensa de Madrid, porque a imprensa de Madrid, obviamente, vai falar mal dos jogadores de Barcelona e vice-versa. De qualquer maneira, eu não sou de Madrid, não sou de Barcelona, sou de São Paulo, de Bauru, e acho que o Neymar, mais uma vez, ele se perde com aquilo que é acessório e que não é substantivo. Para que ele tem que fazer um chapéu completamente desnecessário na lateral do campo, para atiçar ainda mais o nervosismo de um jogo, que foi um jogo muito pegado, um jogo disputadíssimo, por vezes desleal, e o Neymar faz isso simplesmente para receber butinada. Porque não é uma jogada que ia derivar um ataque, não é uma jogada que ia derivar um passe para um companheiro, é uma jogada de cosmética, de um floreio.
E veja, uma cosmética que o futebol brasileiro sempre valorizou historicamente. Agora, uma coisa é você fazer um drible em direção ao gol e consecutivamente obter o gol, outra coisa é fazer o que o Neymar faz, que é a provocação. Porque vejam, o Ronaldinho Gaúcho, que era um jogador também cheio de floreios, não era caçado em campo como o Neymar é. Por quê? Porque o Ronaldinho Gaúcho era muito mais objetivo. E o Ronaldinho Gaúcho, quando fazia os dribles dele, ele não os fazia de maneira a tripudiar sobre o seu adversário, sobre o seu marcador, que é o que o Neymar faz. Então o Neymar parece que arrumou a cabeça jogando com a camisa do Barcelona, mas basta ele colocar a camisa amarela da seleção brasileira que ele volta a ter as recaídas da época de Santos. Se nós fôssemos consultar jogadores de futebol para perceber qual que é o ethos que existe entre eles, ou seja, qual que é o comportamento aceitável, certamente muitos diriam que o que o Neymar faz, só o faz porque está com o jogo com placar favorável. O Neymar, já perceberam que o Neymar nunca faz esse tipo de coisa quando ele está com o jogo com placar desfavorável? Sim. Então não sei porque o Neymar insiste mais uma vez em ficar sendo um jogador visado. E vejam, não é à toa que ele sofre aquela falta na última Copa contra a Colômbia, perto do final do jogo, falta que inclusive o tirou do resto do Mundial. Aquela falta, é até arriscado dizer o que eu vou dizer, mas eu suponho e suspeito que aquela falta só aconteceu porque quem estava disputando a bola naquele momento era o Neymar. Se fosse qualquer outro jogador da seleção brasileira, possivelmente o Zúñiga, o jogador colombiano, não teria entrado daquela maneira, uma maneira também maldosa. Sim. Mas eu acho que o Neymar ele serve como um para-raios para atrair a ira do adversário, porque ele atua em inúmeras oportunidades, ele atua de maneira desrespeitosa. Então, acho que é o processo de amadurecimento dele. Espero que isso se modifique e ele faça o que ele tem que fazer, que é driblar em direção ao gol, marcar gols, fazer jogadas maravilhosas, mas não com esse estigma que eu analiso como um desrespeito ao adversário. Bola ele tem muita, né? Só tem que ser um pouquinho menos debochado, Desculpa, mas o Tucamérico levantou o dedo, você não percebeu. Por favor, Tuca. Por favor, Tuca. Não, Zeca, vou antecipar aqui uma provocação que eu tinha guardado para fazer aqui para vocês da mesa, que você está falando de seleção brasileira, eu ia levantar esse tópico também, né? Foi publicado no dia 1º, no dia da mentira, Zeca, no editorial da Folha, um texto da Marilis Pereira Jorge, que eu achei que é uma coisa que a gente precisa pensar, discutir. Não concordo muito com o que ela falou, mas eu acho que é um tema que a gente tem que pensar. O texto chama Eles Fingem que Jogam. E a Marilis está questionando se a importância da seleção brasileira por Brasil depois da derrota do 7-1 para a Alemanha na Copa do Mundo, né? E falando justamente sobre o pouco impacto que teve a vitória de 3-0 sobre a França. 3-1. 3-1 sobre a França, começou perdendo, né? Virada. Depois foi virada 3-1 no jogo do dia 1º. E ela fala assim, sobre a partida de quinta, que ninguém deu muita bola, a impressão que fica é que desde que o futebol talvez não seja mais o ópio do povo. Cada vez menos gente interrompe o trabalho no meio do dia para ver uma partida do time que for. E por isso não faz sentido que a seleção carregue nas costas a obrigação do país ser bom em alguma coisa. Então eu não sei até que ponto isso é verdade. E quais são os elementos que podem levar a isso? Uma geração que já não dá mais tanta importância para a seleção e sim para alguns clubes, não só brasileiros, mas do exterior? Eu acho, Tucamérico, que a Marilis não se lembra do que houve na última Copa, em que, mais uma vez, horários de bancos, repartições públicas, escolas, universidades foram alterados em função dos Jogos do Brasil. O que eu acho é que a paixão pela seleção brasileira ela está ficando cada vez mais circunscrita às grandes competições. Os meus colegas do Rio de Janeiro, capitaneados pelo Ronaldo Delau, defendem a tese de que a pátria de chuteiras está calçando chuteiras cada vez mais pequenas. Sim. Né? Mas eu acho que é natural. A gente vai ter uma Copa América que vai começar em breve e provavelmente teremos jogos talvez escaldantes com os nossos vizinhos latino-americanos e que, dependendo do horário, dependendo do tipo de competitividade que o Brasil apresentar, vão novamente acender a chama novamente. Reacender a chama. Quando tivermos a Copa do Mundo da Rússia daqui a 2 anos e meio, todo mundo vai voltar. Todo mundo vai voltar a fazer as mesmas coisas que sempre faz. Agora, nesses amistosos que acontecem às vezes em horários ingratos, o jogo contra a França foi num dia útil à tarde. 4 da tarde, né? Então, eu suspeito, aliás, que nas últimas décadas, nenhum amistoso do Brasil disputado numa tarde de dia útil tenha galvanizado as atenções da audiência. Ninguém parava para ver os jogos, entendeu? E eu acho que outro termômetro interessante vai ser ver a Olimpíada do ano que vem no Rio de Janeiro.
Como é que vai ser a prestação do Brasil nos Jogos Olímpicos? Eu acho que vai ter um grande interesse por parte da imprensa, por parte dos torcedores, por 2 motivos. Primeiro, o Brasil nunca foi campeão com medalha de ouro na Olimpíada e o Brasil joga em casa. E talvez um terceiro elemento, qual que é a ressaca do 7-1 da última Copa. Então eu acho que essa crônica dela ainda está muito refém desse espírito amargo da goleada da Alemanha no último Mundial. Para fechar esse assunto, meu amigo Luiz Afonso Albornoz, nobre argentino que vive na Espanha, diz que o grande mérito da seleção brasileira em 2014 foi apagar o trauma do maracanaço. Você concorda com isso? Apagou o trauma. Pelo menos. Ofuscou. E aí, agora a questão fica concentrada em cima do Filipão, em cima do goleiro Júlio César, do Fred, do Davi Luiz. O pessoal que vai levar agora esse fardo, né? Se bem que eu acho que a culpa de 2014 recaiu mais sobre o grupo, sobre a coletividade, do que o que aconteceu em 50, em que alguns personagens foram alçados com Barbosa, Bigode, Juvenal. Se bem que Filipão e Fred, principalmente, né, ficaram marcados aí. Em 50 havia um componente que muitos atribuíram à questão racial, Barbosa goleiro negro, e aí relevantou-se a tese, né, de que o atleta negro sucumbia em momentos cruciais de pressão psicológica, momentos decisivos. E acho que em 58 o Brasil mostrou, obviamente, o revés disso, quando uma seleção é campeã de maneira maravilhosa, com jogadores negros sendo os artífices daquela conquista. Sim. Djalma Santos, Pelé, Didi, Garrincha, que é mestiço. Né? Bom, esse é o segundo tema que eu ia citar aqui, dessa possível falta de fair play e de respeito que aconteceu nesta semana. No jogo do Corinthians com o Danúbio do Uruguai na última quarta-feira, o jogador Elias do Corinthians queixou-se ter sido alvo de uma injúria racial, uma ofensa, proferida pelo jogador Christian Gonzalez do Danúbio. Aqui há 2 coisas interessantes, né? O delegado da Conmebol afirmou que não ia relatar essa questão no seu relatório, porque para a Conmebol, e segundo ele, em alguns lugares da América Latina, isso não é configurado como uma ofensa racial. Quer dizer, quem ofende não está ofendendo por ser uma questão racial. Eu também, mais uma vez, não concordo com o argumento, mas reconheço que ele exista. E acho que muitas vezes os nossos vizinhos argentinos, uruguaios, quando chamam um jogador brasileiro de macaco, não estão pensando na questão racial. É mais uma questão para tentar desestabilizar o jogador por outros motivos. Agora, o que é fenomenal aqui é ele falar isso, quer dizer, ele atesta que a Conmebol não dá importância a isso, mas é o próprio Elias que tirar a queixa. E o próprio Corinthians não levar adiante a questão. Eu acho que o que houve no ano passado, no caso do goleiro Aranha, que à época defendia o Santos, que foi as últimas consequências, fez com que a questão viesse à tona, que fosse discutida, que houvesse punições, e lamento que o jogador Elias e o Corinthians, talvez por maneira política, estratégica, para não se criar indisposição com a Conmebol, tenham recuado aquilo que já aconteceu, inclusive no caso Grafite com o jogador De Sábato, numa Libertadores, salvo engano, em 2005. 10 anos atrás, aproximadamente. 2004, em que o caso foi houve um flagrante, a delegação, o jogador do argentino foi para o distrito policial, mas depois o próprio Grafite acabou retirando a queixa. Né? E para completar a tríade da falta de fair play, houve também na última quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o caso do jogador Fabrício, do Internacional, que depois de ser insistentemente vaiado e perseguido pela torcida do seu clube, e não era apenas um fato daquele jogo contra o Ipiranga, pelo Campeonato Gaúcho, isso já se arrasta há algum tempo, há muito tempo. Ele perdeu completamente a cabeça, desistiu de uma jogada de maneira até displicente, foi vaiado e depois fez gestos obscenos em direção à torcida. Gestos obscenos que eu diria incisivos, né? Até uma maneira assim bastante agressiva. Mostrou o dedo do meio, né, pro torcedor. E depois ainda quis tirar a camisa como uma falta de respeito à própria instituição que lhe paga o salário. Não só arrancou a camisa, como jogou raivosamente ao chão. Obviamente, eu acho que o presidente do Internacional de Porto Alegre e o técnico do time foram muito sensíveis para não recriminar o jogador naquele momento. Disseram que ele agiu de cabeça quente e que o caso seria pensado. Obviamente ele vai ser punido. Agora, o Fabrício não é nenhum garoto, não está começando a carreira agora, e também não é a primeira vez que ele perde a cabeça de maneira destemperada em jogos de futebol dentro de campo.
Aconteceu no passado no Campeonato Brasileiro, ele quase quis agredir um jogador adversário, já teve problemas com a arbitragem. Eu acho que às vezes é o caso de rescindir o contrato de maneira amigável e procurar novos ares, porque para mim a situação dele já está insustentável no Internacional. E já há muito tempo, né? Só para citar rapidinho, Tuca, várias expulsões na carreira, já saiu quase no braço com o Jajá, que na época, em 2012, era atacante. O que saiu no braço, GD? Foi pra briga, né? Chamou no meio do treinamento, se não fosse o pessoal do Deixa É o que alguns dizem, partir para as vias de fato. Sim, bem por aí. E também já xingou em determinado momento, fez uma confusão danada, um carnaval danado com o Dorival Júnior. É verdade. Há alguns anos atrás, e na época o finado Fernandão apaziguou a situação ali, né? Colocou o Fabrício no devido lugar dele, depois ele veio a público e pediu desculpas. Você sabe que eu lamento? Eu acho que ele é um belo jogador. Sim, bom lateral. Eu acho que durante um tempo da carreira dele, era até alguém que pudesse merecer uma chance na seleção brasileira. Agora, um jogador profissional, ele tem que imaginar e tem que pensar, um jogador de alta competitividade num clube de enorme exposição, como é o Inter de Porto Alegre, ele tem que pensar que a vida do jogador de futebol profissional é essa, é viver com a manifestação da torcida, que às vezes é mais pacífica, às vezes é mais agressiva. Obviamente que há limites, mas ele tem os microfones dos órgãos de imprensa para poder se queixar daquilo que ele tem sido vítima. A reação dele faz com que ele se iguale a quem o critica e a quem o ofende. Né? E acho que um jogador que tem como ofício essa atividade, ele deveria ser um pouco mais inteligente e usar os meios de comunicação a seu favor. Eu lembro que poucos jogadores no Brasil têm feito isso. Um dos que faz isso com muita inteligência é o Sheik, o Emerson Sheik. O Emerson Sheik fala de maneira pausada, ele consegue ter o tempo que ele quer com o microfone aberto numa participação ao vivo, assim que termina um jogo de futebol. Fez isso quando estava no Botafogo ano passado, faz isso no Corinthians agora, já fez isso no Corinthians na outra passagem dele. E quem fazia isso de maneira magistral era o Sócrates. O Sócrates, às vezes, o repórter chegava, doutor, como é que foi o seu gol? Ele falou, você não viu como eu fiz o gol? Por que eu tenho que relatar se você viu como foi o gol? Quer dizer, aquela pergunta retórica, que o repórter às vezes não sabe o que vai perguntar e fala qualquer coisa. O Sócrates dizia que o jogador de futebol não percebe o nível de exposição midiática que ele pode ter em função de televisões, rádios, jornais e agora internet e redes sociais. O que o jogador faz dentro de campo durante um jogo com transmissão ao vivo para televisão tem uma repercussão infinita e os jogadores não conseguem perceber isso. Né? O que eu estranhei foi tanto o técnico quanto o presidente do clube colocando panos quentes, dizendo que o jogador estava vivendo problemas pessoais, que não sei o que lá, que vai esperar até depois da Páscoa para tomar uma decisão. Você sabe que o cidadão tem problemas pessoais, eu acho que isso faz parte da preparação do atleta e tem que dar o apoio psicológico a esse cara, para que isso não aconteça dentro de campo. Então acho que também isso faz parte aí, um erro de preparação, sabendo que já se tem esse problema. Mas o que eu quis falar da sensibilidade deles é que eles não caíram na armadilha fácil de incriminar o jogador, de dizer que ele tem que ser punido, que ele está desligado. A coisa mais fácil nesse momento era o dirigente falar, ele não faz mais parte do time. Ah, sim, claro. Já está demitido, contrato rescindido. Obviamente que a gente não sabe quais são as cláusulas contratuais indenizatórias, mas eu acho que nesse caso específico, até pela reincidência, pela falta de clima, tem que haver chegar a um bom termo. Eu acho que a situação insustentável, Zeca, já está colocada com a torcida. Então acho que isso vai ser... Imagina só um novo contato do Fabrício com o torcedor do Inter acho depois desse episódio. Né? Depois desse episódio, independente de qualquer outra situação, acho que a situação com a torcida torna isso insustentável. Eu acho que dificilmente ele deve continuar no clube. Bom, eu lanço aqui um tema para próximas edições, que é para a gente voltar a discutir a questão dos estádios novos no Brasil, que ficaram prontos por causa da Copa. Agora, Tucamérico, a OAS, a construtora, a empreiteira, quer vender os estádios de Salvador e de Natal. Sim. e não está comunicando os estados da federação onde essas arenas, esses recintos estão construídos, né? Então, quer dizer, é aquela coisa, o dinheiro público serve para construir o equipamento. Na hora que é para rentabilizar o equipamento, a iniciativa privada toma conta e faz o que quer. É a história clássica do Brasil que privatiza o lucro e torna público o prejuízo. Na verdade, o que está acontecendo também é que a OAS está sendo investigada, né? E, na verdade, a grande razão que é levantada pela mídia é que, em função da dívida
que ela tem... Então ela quer fazer caixa. Não, na verdade, ela está pedindo recuperação judicial, ela está à beira da falência. Então, qual foi a saída? Ela quer vender a parte da administração dos estádios para poder amortizar um pouco do que ela está devendo em função da Operação Lava Jato. Então, veja só, a Operação Lava Jato acabou atingindo até o esporte, né? E só para você ter uma ideia, a dívida hoje da OAS em função da Operação Lava Jato está em 9,2 bilhões de reais. Né? Então aí a venda desses estádios para grupos, inclusive do exterior, tendem a ser uma forma de sanar ou amortizar um pouco a dívida em função de tudo isso que está acontecendo em termos de corrupção no Brasil. Você está sintonizado em 105,7 na Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Vamos então aos tópicos do nosso grande Tuca Américo. Eu vou adivinhar aqui. Vamos lá. Vai falar de vôlei. Até porque? Até porque parabéns às meninas de Bauru, né? Da equipe do Consilig Bauru, que no domingo você não vai falar Bauru voleibol? Estamos no clima aí, né? Dos patrocinadores, enfim, né? Para quem estimula o esporte, no caso do vôlei feminino de Bauru. Mas Tuca Américo não vai falar só sobre voleibol. Antes então da gente falar do vôlei, né? De parabenizar as garotas, mas falando de Bauru, que nesta semana, né? Conseguiu um grande feito, né? Que é chegar ao recorde de vitórias dentro do NBB, Novo Basquete Brasil, né? Vem batendo aí as marcas do Flamengo, já passou algumas marcas também do time de Brasília, e a gente sabe que Brasília e Flamengo são os dois times que nos últimos anos vinham dominando, né? Ou apareciam sempre entre os primeiros colocados, e Bauru, numa temporada excepcional, campeão da Liga das Américas, campeão sul-americano, super campeão das Américas no confronto direto com o Flamengo, campeão estadual, campeão do interior. Bauru, tudo que disputou no basquete. Você é assessor de imprensa do Bauru Basquete? Não? Por enquanto, não. Aliás, um abraço, né, pro nosso grande Henrique Costa, né? O Caio Casagrande, que por muito tempo foi também o assessor. Caio Casagrande foi nosso companheiro do Observatório do Esporte. Também. E o nosso jornalista que passou por aqui, que é o que mais cobre o basquete de Bauru, que é o João Paulo Benini. Sim. Estamos criando uma tradição de jornalistas especializados no basquete do Bauru Basquete. O próprio Thiago Navarro, que também sempre também acompanha o basquete. Mas esse está mais ligado, né, ao Noroeste, né? Sim, também foi assessor de imprensa do Noroeste, também aluno da Unesp. Enfim, só revelações boas também, né, do Observatório do Esporte e da Unesp em si. Mas parabéns ao trabalho do basquetebol e, claro, das meninas do vôlei, que você vai citar agora, né, Tuca? O Consilig Bauru, que venceu o Sojipa no último domingo, né, domingo passado, por 3-0. O jogo foi... Eles venderam como um jogo bem difícil, mas 3-0 são 3-0, então não foi tão difícil assim. O que não tira o mérito da equipe, né? Sim. Eu acho que o trabalho do Chico dos Santos... Não, aqui o nosso Fleury tá falando, para lembrar da Piri? Andressa Borzillo. Egressa do nosso... porque é alguém que passou por esses microfones. Mas se a gente for citar todo mundo que passou e que tá fazendo sucesso, trabalhando por aí, né? Vai uma edição inteira. Mas a Andressa Piri Borzillo hoje é jornalista na TV Tem Itapetininga. E agora apresentadora do Tem Esporte. Agora faz tudo. Tá em Itapetininga. Isso. Eu tive a chance de trabalhar com a Piri no começo da carreira dela na Rádio Bandeirantes. Sim, Piri, nossa 2008, grande companheira, tem título remido do Observatório do Esporte do GCF, ela participa do GCF, o Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol, antes de Zeca Marques e Tuca Américo. E seria interessante ela voltar para cá pro programa, porque ela fez um trabalho com fonoaudióloga, está com uma voz para locução, Tuca Américo. Sim, agora está profissional, né? Então, voltando aqui ao meus parabéns para a equipe do Consilig Bauru. E, na verdade, amigos da mesa, os planos são bem audaciosos, né, para a participação do time feminino de vôlei na Superliga. A ideia da diretoria é estar nos playoffs, ou seja, estar entre as 8 melhores equipes femininas de vôlei do país, né? Segundo a direção da equipe, né, o Adriano Adriano Putinelli e o Reinaldo Mandaliti, eles já estão em contatos com atletas da Superliga para virem jogar em Bauru. Eles só não citam os nomes porque o campeonato ainda está em andamento, eles não acham correto criar essa expectativa. Mas vamos torcer aí para que também faça uma boa campanha, para que Bauru tenha mais uma equipe em alto nível participando dos eventos esportivos
de todo o Brasil. Isso é legal para criar a torcida, para também incentivar jovens, crianças a praticar o esporte. Acho que isso é uma coisa que tem que ser lembrado também. Né? O basquete já vem fazendo esse trabalho importante na cidade de criar atletas de base, que o vôlei também faça isso, que o futebol de salão faça isso, e fica a esperança que o Noroeste um dia volte a brilhar e formar jogadores para a nossa cidade. Então, sucesso aí para a empreitada do Conselho Bauru, que os diretores consigam montar um time interessante, que consiga se manter na Superliga. A gente sabe que tão difícil quanto chegar se manter fazer jogando em alto nível. E claro, a gente fala do sucesso do basquete em Bauru atualmente, né, Tuca? Mas a gente lembra sempre que esse sucesso não caiu do céu, não foi do dia para a noite, foi um trabalho que, quando foi reativado o time de basquete, perdia várias partidas consideradas fáceis processo, né? Um processo que foi aos poucos, foi trocando de patrocinador, investiu um pouquinho mais a cada temporada, e hoje é uma grande potência multicampeão aí o time de Bauru, e que possa ser assim também com o futsal, com o vôlei, e que o Noroeste, como você citou, possa voltar também. E um dos nomes, já pensando na Superliga, um dos nomes que pode aparecer no time do Conselho Bauru é o da Mari Paraíba, que já passou por aqui para a disputa do estadual, e que no adeus disse: olha, quando esse time chegar na Superliga e disputar a Elite, eu gostaria sim de voltar. Então pode ser aí o primeiro do caderninho de reforços, já pensando na elite do vôlei feminino. Eu queria destacar o nome do técnico também, o Chico dos Santos, que eu lembro quando ele chegou para montar o time, ele já chegou com a ideia de projeto e falando: não, isso é um time que é um projeto, está começando agora, tem um tempo. Devagar. Sempre, né? Então, quer dizer, devia ter o apoio já desde aquele momento da diretoria e pensar num planejamento em médio e longo prazo. Porque a gente sabe que montar uma equipe vencedora num ano pode até acontecer, mas é muito investimento, e às vezes um time que tem um sucesso rápido, mas que se desmancha facilmente também. Então, parabéns novamente aí pro pessoal do vôlei feminino. Desculpa tocar, Américo, mas é o que aconteceu em Araçatuba com o vôlei futuro, né? Sim. Projeto até um pouco megalomaníaco. Audacioso demais. Audacioso, né? Havia o time feminino, masculino, que chegou a disputar playoffs também, e quando eles perceberam que o negócio não era mais... Criaram um monstro, né? Criaram um monstro. Aí tiveram que demitir a comissão técnica, jogadores, e era uma equipe que chegou a figurar. Sim. Quartas de final, semifinais de torneios. Foi muito bem. Então. Até porque quando você cria um time em altíssimo nível, você tem que lidar com valorização do atleta, briga de egos, manutenção de técnico. Então é uma coisa complicada, que eu acho que até é uma coisa que me incomoda, Guilherme, não sei se você pode falar sobre isso, que eu acho que é um estágio que o Bauru Basquete vai entrar já. Se é que já não entrou, né? Se é que já não entrou. Eu acho até que já entrou. Já entrou nesse processo, que vai existir uma briga de vaidades, uma questão de remuneração, o assédio pelos atletas por outras equipes, e que de uma hora para outra você não tem condição de manter o salário de determinado atleta. Então, acho que isso, um time grande está no outro nível de discussão e tem problemas muito mais complexos. Eu acho até que já entrou nesse processo, porque não no sentido de vaidade, que exista algum problema no grupo, mas são estrelas do basquete, né? Se a gente parar para analisar aqui, Bauru tem sempre 3 ou 4 jogadores servindo a seleção brasileira quando nós temos torneios importantes, né? Então significa, mostra a qualidade, né? Ressalta a qualidade desse time, desse elenco do E jogando em nível internacional, existe até o assédio internacional. Sim. O jogador passa a ser conhecido, passa a ser visto. O Guerrinha sempre soube dosar muito bem, né? E até pensando no... A gente pensa no Larry Taylor, que é uma das estrelas do time, que está desde o começo aí da reativação do time de basquete. Um cara super boa praça, já teve oportunidade aí até de bater papo conosco, né? Onde eu quero chegar? Realmente o Guerrinha está fazendo esse trabalho, e cada um tem a sua importância dentro do grupo, dentro do revezamento, e até por isso que Bauru vem colhendo bons frutos no basquete, né? E a equipe de base? Equipe de base, o trabalho também segue firme, né? O time segue disputando outras categorias e já tem, inclusive, alguns garotos revelados no próprio time de Bauru. O caso do Gui Deodato, que já integra há algum tempo, né, esse time. Outros garotos que vão subindo aos poucos, o Gabriel, que entrou muito, principalmente no início do Campeonato Paulista. Enfim, outros nomes, e mostra que esse trabalho de base ele existe, mas aos poucos também, né? O Guerrinha, ele tem essa qualidade de inserir esses garotos aos poucos no time de cima, mas um trabalho muito bem feito. Bem, meu último tema, Zeca, Guilherme.
A notícia parece simplória e até óbvia, mas tem algumas coisas por trás dela. Durante o ano que vem, que a gente tem Jogos Olímpicos, né, o Maracanã deve ficar fechado aí no período de até 9 meses. Por conta dos preparativos para abertura, depois pelos eventos durante a Olimpíada e depois durante os eventos dos Jogos Paralímpicos. A questão é a seguinte, né, que quem vai pagar a conta vai ser a viúva, porque segundo o que foi veiculado pela mídia, né, diz que com o fechamento quem deve ter que indenizar toda a administração do Maracanã vai ser o governo do Rio de Janeiro. Né? E eu fico pensando, né, em tempos bicudos que vivemos, Zeca Marques, a viúva paga a conta? Bom, é mais uma vez o que a gente comentou sobre os estádios. A gente tem que fazer um programa especial para debater essa questão. O Maracanã, que era um patrimônio público estadual no Rio de Janeiro, passou a fazer parte de uma concessionária e que redefiniu inúmeras questões práticas, né, de acesso, de divisão de torcidas, de ingressos. É óbvio que se o estádio vai ficar 9 meses fechado, são 9 meses em que ele não vai ter rentabilidade. Agora, quem vai usar durante esses 9 meses? É como se o estádio fosse alugado para alguém. Sim, alguém tem que pagar o aluguel. O dinheiro dos ingressos dos Jogos Olímpicos. Então, mas quem vai pagar esse aluguel? O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Internacional, os patrocinadores da Olimpíada. Porque eu não entendo por que o Maracanã tem que ficar 9 meses fechado se o que vai ser disputado lá são jogos de futebol. Não vai se disputar vôlei de praia, não vai se disputar basquete, lá é futebol. Então, eu não entendo por que o estádio tem que passar por readequações agora para atender os critérios do Comitê Olímpico Internacional. A prática é a mesma, é futebol. Se serviu para um campeonato mundial, para uma Copa do Mundo, ou a gente já discutiu aqui anteriormente, o Engenhão. O Engenhão foi um problema maior, que foi um problema de estrutural, né, no teto do ginásio. Mas um exemplo mais complicado ainda, o Velódromo do Rio de Janeiro, que foi construído para os Jogos Pan-Americanos e não serve para os Jogos Olímpicos. E ainda a gente vai ter um problema com o futebol carioca, porque se o Maracanã não pode ser utilizado, tampouco poderá ser utilizado o Engenhão. Onde que os clubes do Rio vão mandar os seus jogos? Só há um estádio lá disponível que é São Januário. Vão ter que ir para Volta Redonda, Juiz de Fora. Como é que vai ficar? O calendário do Campeonato Brasileiro vai ter poucas alterações em função das Olimpíadas, não é? Não é como na Copa, que durante 45 dias não houve Campeonato Brasileiro. Sim. Então... Bem... Brasil 2016. Você está sintonizado em 105,7, acompanhando o Observatório do Esporte. Vamos à matéria especial deste sábado. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Uma medida frequentemente tomada por equipes esportivas é a adoção dos naming rights, também conhecidos como direitos de nome. Isso consiste em concessões feitas por uma empresa para ter o nome de sua marca associado a alguma arena ou estádio. A atitude é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, e as empresas oferecem contratos milionários para divulgarem seus nomes. No Brasil, essa prática ainda dá seus primeiros passos. Começou em 2005 com a antiga Kyocera Arena do Atlético Paranaense e agora começa a se expandir com as novas arenas multiuso. O caso atual mais famoso é o do Palmeiras, que vendeu o nome do seu estádio para a seguradora Allianz, criando assim o nome Allianz Parque. O impasse dos direitos de nome surge quando a Rede Globo, em suas transmissões, decide omitir o nome dos patrocinadores. A emissora cria pseudônimos genéricos, causando desconforto entre os donos das arenas. A situação é ainda mais agravante com os clubes empresa, em que as organizações Globo não mencionam o nome oficial do clube. Isso já acontecia na Fórmula 1, quando a equipe Red Bull Racing era chamada apenas pelas iniciais RBR. Agora, com o Red Bull Brasil disputando o Campeonato Paulista, o time é chamado apenas de RB Brasil. Para Mauro César Pereira, comentarista dos canais por assinatura ESPN, a discussão abrange vários aspectos e não se restringe à Globo, pois alguns estádios já possuem uma identidade. Você não vai poder vender o nome do Maracanã. Maracanã vai deixar de ser Maracanã. Morumbi não vai deixar de ser Morumbi. Os exemplos que são bem-sucedidos lá de fora,
além de ser outra realidade, muitas vezes são estádios que nascem já com esses nomes. O caso do Arsenal, por exemplo. E também nos Estados Unidos isso acontece. Então aqui tem vários aspectos envolvidos. Acho que a Globo é só um pedaço disso tudo. Não acho que seja uma questão que envolva especificamente a Globo, unicamente a Globo não fala, a Globo não diz. Mauro também menciona a influência do apelido dos estádios sobre os nomes oficiais, algo inserido na cultura do brasileiro. O Engenhão foi rebatizado como estádio Newton Santos, mas o Engenhão já virou Engenhão. Fica no bairro do Engenhão de dentro e as pessoas chamam de Engenhão. Ninguém ia falar, vamos ver o jogo do Newton Santos? Não, vamos ver o jogo do Engenhão. Entendeu? Isso já pegou. Aí não é nem a imprensa que define isso. Aí é a voz do povo, cara. Aí é o torcedor, é como as bandeiras. As pessoas se referem àquilo. Se habituaram a chamar. No entanto, o comentarista enxerga uma problemática quando a Rede Globo decide omitir o nome de um clube empresa. Pode deveria chamar de Red Bull Brasil, porque o nome do time é Red Bull Brasil. O nome do time não é RBR. O nome do São Paulo não é SPFC. É São Paulo Futebol Clube. O nome do Flamengo não é CRF, é Clube de Regata Flamengo. E o nome do time é Red Bull Brasil. Então ali deveria chamar o nome do time, porque é o nome do time. O time tem esse nome, nasceu com esse nome. Aí eu acho errado, entendeu? Acho que não tem que chamar de RB Brasil, RBR, não, acho que não. Acho que tem que chamar pelo nome do time. O nome do time é esse, é uma empresa que tem um time. Em um âmbito regional também é fácil reparar um caso de mudança de nome. O Pascoaloto Bauru Basquete passa pelo problema de ter o patrocinador master ocultado. A Globo, detentora dos direitos de transmissão do Novo Basquete Brasil, sempre se refere ao time como Bauru Basquete ou apenas Bauru. Essa é uma medida comum, principalmente no basquete e no vôlei. O time de vôlei Rexona Rio de Janeiro e o time de basquete São José Unimed adotam o mesmo sistema de patrocínio master no nome da equipe. Porém, durante as transmissões, apenas o nome da cidade é mencionado. O gestor do Pascoaloto Bauru Basquete, Vitor Jacob, compreende esta decisão da Rede Globo, partindo de um viés comercial da empresa de comunicação. Eu acho que a Globo ela justifica que ela não vai divulgar o nome de uma empresa gratuitamente. Eu uso o jargão que não existe almoço grátis, cafezinho grátis. Então, para falar o nome da empresa, ela quer cobrar por isso. Isso é um padrão deles, adotado há milhões, sei lá quanto tempo, e segue para todas as equipes. Então, independente do tamanho da equipe, da capacidade, é um padrão que eles utilizam e a regra do jogo, infelizmente, é assim. Para ele, a falta de concorrência de outro meio de comunicação com grande audiência favorece a Globo a continuar com essas atitudes. Não é só com o nosso time, é assim que funciona. Infelizmente, a Globo é detentora de... Por que eles fazem isso? Porque eles têm um veículo de grande audiência e eles acreditam que eles possam cobrar por isso. Não, a partir do momento que um outro veículo que seja concorrente deles começar a veicular os nomes ou outros tipos de merchandising sem cobrar, esse veículo vai ser mais prestigiado pela equipe. Mas como não existe isso, e a Globo hoje é detentora da grande audiência que tem, eles que ditam a regra do jogo. Um efeito imediato do nome alterado pode ser conferido em sites de buscas. No Google, por exemplo, ao digitar Pascoaloto Bauru Basquete, são apresentados aproximadamente 30 mil resultados. Ao digitar somente Bauru Basquete, o nome que é visto nas transmissões e no portal Globo Esporte, os resultados crescem para quase 800 mil. Vitor entende isso como um prejuízo na associação do patrocinador ao clube, principalmente no lado dos investidores. Eu acho que é muito maléfico, é péssimo para o retorno do investimento do patrocinador. Mas, como eu disse, não é uma coisa que depende da gente, né? São eles que ditam a regra. Então, nós gostaríamos muito que eles falassem e todas as oportunidades que a gente tem, a gente discute, conversa isso. A maneira encontrada pelo time de Bauru para conseguir expor seu patrocinador está na comunicação visual. A equipe procura estampar o patrocínio no maior número de elementos visuais para que a ocultação na transmissão consiga ser limitada. Vitor explica o processo. Nas próprias transmissões da Globo, nós temos 2 placas de quadra com a logomarca do patrocinador. Então, a gente tenta de todas as maneiras, em todos os nossos releases, todas as matérias, a liga, no site, todos os sites, é sempre divulgado o nome Pascoaloto Bauru. Eles só não falam na transmissão.
Mas durante o jogo, o nosso uniforme tem a marca do patrocinador, as placas de quadra, toda a nossa comunicação visual sempre traz o nome do patrocinador. E antes da gente começar o bate-papo a respeito da matéria desta semana, vamos aos tradicionais agradecimentos, né? Quem contribuiu com a matéria é o jornalista da ESPN, o Mauro César Pereira, e também ao gestor da equipe do Pascoaloto Bauru Basquete, o Vitor Jacob, nosso popular Vitinho, né? Tão conhecido na cidade de Bauru. E para falar um pouco mais a respeito do tema, na mesa conosco agora, o André Magalhães. André, fala um pouquinho aí de como foi elaborado esse conteúdo da semana e também suas impressões a respeito aí de naming rights, clube empresa. Um abraço para você. Abraço, olá amigos da mesa, olá ouvintes. Minha opinião sobre naming rights é semelhante à do Mauro, sabe? É assim que o estádio cultiva uma identidade, você quer colocar um nome, é difícil de você convencer. Mas assim, em casos como o Emirates Stadium do Arsenal e muitas arenas aí dos Estados Unidos, inclusive na NBA que o Sport TV está transmitindo agora, eles não mencionam esses nomes. Eu acho que nesse caso deveria sim, a identidade é com o patrocínio, então acho que deveria ser falado, não é nem questão de propaganda nem nada, é o nome do estádio. Mas a principal problemática para mim mesmo é com o clube empresa. Você não pode criar um nome genérico assim para um clube, você fere bastante a identidade dele, e principalmente o Red Bull, que você coloca uma sigla ali, então é um problema muito grande isso. Vai além de qualquer questão de propaganda e essas coisas. E a gente falou do Red Bull, né, que é o exemplo mais constante agora, mas a gente teve recentemente, há 3, 4 anos atrás também, o PAEC, ou até então Pão de Açúcar Esporte Clube, todo mundo, principalmente na Globo, né, chamava o time de PAEC. Eles foram mais inteligentes e mudaram para Audax. Sim. Pois rebatizaram. Eu já comentei isso aqui em outras oportunidades. Eu participei de um seminário na Globo em 2012, em que foi feita essa pergunta para o então diretor de esportes da TV Globo, que não está mais no cargo. O que ele respondeu era o seguinte: essas empresas, que não são empresas esportivas, elas adquirem uma equipe ou montam uma equipe para participar de uma competição, e quando levam o nome da empresa para essa equipe, segundo a Rede Globo, elas estão ferindo o princípio do negócio. Porque são empresas que, para aparecer mediaticamente, deveriam comprar os espaços de anunciantes. Então, a partir do momento que a Red Bull monta uma equipe de Fórmula 1, ela estaria ferindo um acordo tácito entre empresas de comunicação e marcas, empresas, porque ela está se aproveitando de uma exposição que vai ganhar naturalmente pelo fato de ter montado uma equipe. Né? Vejam que a Globo não faz isso, por exemplo, com a Mercedes-Benz na Fórmula 1, não faz isso com a Renault, não faz com a Ferrari. Por quê? Porque essas empresas, essas marcas, naturalmente já são empresas do mercado automobilístico. Então, eu nunca vi a Globo falar que a empresa F, que a Ferrari, venceu a última prova da Malásia. Eu não vejo a Globo falar que a empresa MB, que é a Mercedes-Benz, ou que a Williams, ou que a Renault, ou que a Ford, quer dizer. Então, eu consigo enxergar os dois lados da questão. Veja o que acontece com o vôlei e quero que o Tuca comente isso. A Nestlé tem uma equipe de vôlei de alta competição, premiadíssima, está sempre disputando finais nacionais e internacionais, que eu nem sei qual que é o nome do Camérico, porque uma hora é Molico, Nestlé, Osasco, outra hora é Xambinho, outra hora é Nescafé. Então vejo que a própria empresa Nestlé, de acordo com a necessidade de expor alguma marca, muda inclusive o próprio nome do time. E os meios de comunicação quase sempre têm se referido a esse time como Osasco, né? Porque está sediado em Osasco. Agora, a própria Nestlé já teve times de basquete em outras cidades. Você deve se lembrar quando era o time de Sorocaba, que era o Leite Moça Sorocaba, que era time de basquete, depois passou a ser de vôlei. Então eu acho que as empresas, elas de certa forma, eu reconheço o argumento da Globo, elas querem fazer uma burla de uma questão tácita, que é como se fundamenta o negócio de uma empresa de comunicação que depende de anunciantes, entre outras coisas, para se manter. Obviamente que Red Bull fica estranho, né? A Globo, na verdade, o mais grave para mim não é chamar de RB, Brasil, é mudar o escudo do time. O escudo que apareceu no jogo contra o Palmeiras, na primeira rodada do Campeonato Paulista, tinham inclusive alterado o escudo. Diga, André. Só um adendo que, ainda na questão do Red Bull, falar que não é só no Brasil, na Champions League, a própria UEFA ela proíbe de usar Red Bull.
Salzburg, pro time de Salzburg. Inclusive o logo também é alterado. Exatamente. Eles excluem a palavra Red Bull e escrevem Salzburg, se eu não me engano, que é a cidade onde isso ocorre. Obrigado, André. O que eu quero dizer é que as empresas também não são mocinhos e não são vítimas desse negócio. Elas estão fazendo isso deliberadamente porque elas querem se aproveitar de brechas e é muito fácil para elas figurarem como vítimas e as empresas de comunicação serem, então, as grandes vilãs da história. Só para completar o que eu queria dizer, no caso dos estádios, tem uma diferença fundamental entre um estádio que já existe e que passa a ter naming rights. Então, Engenhão, na minha opinião, sempre será Engenhão, o Maracanã sempre será Maracanã, o Morumbi sempre será Morumbi. Agora, estádios novos, que já nascem com naming right, que é o caso do estádio do Arsenal, em Londres, já nasce como Emirates Stadium, é um pouco diferente, porque o batismo dele já é com naming rights. Né? O do Palmeiras tem um problema, porque é um estádio novo onde existia o Cellular Park Antártica. E mesmo entre os palmeirenses existe aí uma rejeição, uma resistência a não nomear o estádio deles como Arena Palestra, Arena Parque Antártica e colocar o nome da patrocinadora, que é uma empresa de seguros. É isso, né? Seguros? Seguradora. Sim. Então, eu acho que a questão é muito complexa. Eu não gostaria de vilanizar nenhum dos lados, mas acho que as empresas também não são simplesmente mocinhas. Eu acho, Zeca, que tem que ver aí vários lados e principalmente, eu acho que está em discussão, e a gente já viu isso acontecer várias vezes, é a sobrevivência de equipes e de modalidades em função disso. Então, eu acho que também tem que entrar no acordo entre as partes para garantir que alguns esportes que dependam desse patrocínio, né, não sejam sufocados por conta disso. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Eu acho que qualquer coisa, então vamos regulamentar, vamos entrar num acordo, a federação fazer o regulamento do campeonato. Acho que essa seria deixar bem explícito, né? Ou então quem vai patrocinar, como tem outro exemplo, a Copa Libertadores. Quem está patrocinando esse ano a Libertadores? Bridgestone. Então, quando você vai para a Fox, eles falam Copa Bridgestone Libertadores. Quando vai para a Globo, porque eles têm a cota do patrocínio. Eles têm o patrocínio da empresa, né? Então, quer dizer, se existe essa cota e é da federação, que tem da Conmebol, né? Se é a Conmebol que faz esse acordo, então eles têm que entrar no acordo com os meios também. O mais irônico que a própria Red Bull, que é silenciada na Globo, ela anuncia na TV Globo. Sim. Anuncia nos canais do Grupo Globo, no Sport TV. Então é engraçado, porque é uma empresa que já é um cliente da... E o time da audiência. Agora, a outra questão que eu acho é que esses clubes empresa, como o Audax, como o Red Bull, mais uma vez eu quero questionar aqui a nomenclatura de clube empresa. Não são clubes. São empresas que montaram uma equipe para disputar um campeonato. Porque clube, para mim, supõe a existência de uma sede social, de um quadro associativo, de um local em que o sócio possa praticar uma atividade recreativa, esportiva, de atividade física. Então, essa nomenclatura, para mim, ela é, de certa forma, ela diviniza um pouco essa atividade. Não são clubes, são empresas que querem, quase que isoladamente, gerir lucros com a venda de jogadores. Como o Bauru Basquete não é um clube? É uma associação. Porque realmente não tem, né? Não esse existe espaço que o Zeca citou. Na verdade, também tem uma relação perversa que veio de antes. Eu lembro, por exemplo, quando eu jogava, nós resolvemos na cidade de Avaré criar um time federado. Era o time da cidade, patrocinado pela prefeitura municipal. Só que para participar do campeonato da Federação Paulista de Voleibol, tinha que ter um clube. Aí ocorreu o inverso, nós tivemos que alugar o nome de um clube, no caso Associação Atlética Avarense, para poder ser federado. Então, quer dizer, essa relação clube também é uma coisa meio desgastada, né? Ainda bem que você falou isso, Tuca, porque os clubes também têm a sua parcela de responsabilidade nessa questão. Porque o que deveria acontecer? Clubes tradicionais, não necessariamente só de futebol, né? O Bauru Tênis Clube não tem futebol. Mas o Bauru Tênis Clube, por exemplo, ou a Associação Luso-Brasileira, para falar casos de Bauru, poderiam montar equipes competitivas profissionais de basquete, de vôlei, de handebol. Por que não o fazem? Porque não tem recursos, não tem verba, não tem dinheiro. E por que as empresas não procuram esses clubes para poder financiar a existência dessas equipes? Porque, obviamente, a gestão do clube é muito complicada e é muito pouco favorável, profissional, é muito pouco receptiva à presença de uma marca anunciante. Né? Então, ao outro lado também, os clubes, o natural seria que clubes constituídos montassem equipes profissionais fortes para disputar os campeonatos. As empresas preferem o quê? Preferem buscar clubes pequenos, que não têm representatividade, alugam esses clubes,
É o que a Nestlé faz, por exemplo, em Osasco, fez em Sorocaba. Clubes que não têm aquela prática institucionalizada acabam servindo como aluguel de marca, né, um CNPJ, para que o investidor possa colocar a marca da sua empresa tanto no nome do clube como nas camisas. Então, é uma falência do modelo de clube no Brasil. Eu era onde ia chegar. O que precisa é ser revisto esse modelo e chegar a um acordo de como vai fazer a gestão desse problema grave que envolve principalmente os atletas, as pessoas que trabalham com isso. E eu não sei, sinceramente eu acho que a gente não consegue ter hoje uma resposta clara para isso. Só para fechar esse assunto, Guilherme, lembrando que essa questão de restrição às marcas, aos patrocínios, precisa ser revista. Vamos pegar historicamente, quando começaram a ter as marcas patrocinadoras, não só os naming rights, mas o patrocinador. O patrocinador que patrocina um clube, aquele clube existe em função do dinheiro patrocinador, lógico, ponto. Mas as emissoras começaram, o Zeca acabou de ilustrar aqui fora do ar, antes da gravação, o caso que uma emissora, no caso a Record, estava invertendo a imagem eletronicamente para que dificultasse a leitura do patrocinador na camisa do entrevistado. Isso vem desde sempre. Lembra, começa lá, o cara ia entrevistar o técnico do São Paulo. Já não pegava de corpo inteiro porque estava o logo no meio da camisa. Aí cortaram o logo, subiram o logo do patrocinador pro ombro. Cortaram o ombro, só pegava o close, ele começou a usar boné. Daqui a pouco não vai aparecer a imagem do treinador na entrevista. Só apareciam os olhos, o nariz e a boca. Aí começaram a colocar a marca no microfone. Mas até a Gazeta Esportiva, o jornal, né, lendário jornal que deixou de circular de forma impressa, durante um tempo eles faziam o Gillette Press, eles cortavam a fotografia ou riscavam de uma maneira muito tosca para pagar o patrocínio da camisa do clube que tinha sido fotografado para compor a edição. Sim. Por quê? Porque aquela marca que patrocinava o clube não era anunciante do jornal. Então veja que cúmulo a gente chega também, Tucamérico. O quanto que também, como eu disse, para mim não tem mocinho nessa história. Não. Todos têm a sua parcela de vilania. A questão é talvez criar uma regulamentação. Eu gostaria que o investidor, o patrocinador, tivesse toda a exposição possível na camisa, nas arenas, nos estádios, ginásios, material publicitário. Agora, eu confesso que não me agrada muito esses nomes compostos em que a empresa se une ao nome do clube ou da cidade. Eu acho que a gente poderia começar separando o que é time-empresa, que é uma empresa que alugam ou cria um clube com fins de marketing, ou o que é patrocínio, aquele clube que já existe, aquele clube que é tradicional, aquela equipe de basquete, de vôlei, futebol de salão, handebol, que necessita desse patrocínio para sobreviver. São questões distintas. E que acabam todos no mesmo balaio. A gente tem mais um exemplo no próprio esporte local, no próprio esporte bauruense, que é a FIB, Faculdade FIB, que patrocina o time de futsal, que inclusive disputou o Campeonato Brasileiro da modalidade no ano passado e atualmente disputa o Campeonato Paulista. E o José Ranieri Neto, que é o gestor aí dessa equipe, né, ele disse que FIB não é propriamente a faculdade, mas sim o nome, Filhos de Bauru. E aí você coloca o FI do começo de Filhos com o B de Bauru e ele bate nessa tecla, ele alega justamente isso e daí o nome FIB. E não propriamente com a faculdade, mas ele faz uma menção a Filhos de Bauru. A gente pode ter uma FIB em Botucatu, em Boituva, em Barretos, em Bebedouro. Quer dizer, mas o que é válido, a criatividade né, longe, nesse sentido é válida, acho bacana. E, aliás, o Neto é uma figura excepcional. Um abraço para ele, está sempre também ouvindo. O que eu acho que no caso da FIB é menos grave é que há uma tradição do esporte universitário de montar equipes, de haver torneios universitários. O que eu acho é que, obviamente, mais uma vez, a FIB, quando monta um time de futebol de salão e chega a disputar a primeira divisão estadual, ela quer, obviamente, expor a faculdade. Sim. Não é expor a cidade de Bauru. Sim. Ela, sintomaticamente, está localizada em Bauru, mas poderia estar situada em outras cidades do estado de São Paulo. Né? Claro. Então, no fundo, o que eles querem? Não é divulgar Bauru, é divulgar a instituição universitária de ensino superior. Sim, e, aliás, um grande abraço aí pro Neto e para todos, né, que sempre acompanham o Observatório do Esporte, equipe da FIB que vem representando e bem Bauru nas últimas edições aí, tanto do estadual como também do Campeonato Brasileiro. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte.
Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias com comentários de Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem com André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.